24 mil pessoas vivem nas ruas da maior cidade do país. Brasileiros que muitas vezes não têm comida, não têm abrigo, não têm condição de manter uma higiene adequada. Como então eles podem se cuidar diante da ameaça do novo coronavírus? É isso que o Câmara Record investiga no documentário Isolados na Rua, que conta com um convidado muito especial. Eu sou Rogério Guimarães, repórter do Câmara Record, e aqui no estúdio do meu lado está a chefe de reportagem, Renata Garofano. Renata, tudo bem? Tudo bem, Rogério, e você? Tudo certo. E por videochamada, nós vamos conversar também com o ator Rafael Sardão. Está aqui o Rafael, que fez a narração do documentário pra gente. Rafael, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês nesse projeto. Lindo falar sobre essa realidade. É um prazer poder ter feito parte desse projeto. Olha só, a escolha do Rafael para narrar o documentário não foi por acaso. Na novela Apocalipse, que voltou ao ar agora numa edição especial durante a quarentena, ele interpreta um morador de rua que se envolve com drogas e acaba se separando da família. Só para a gente lembrar um pouco, Rafael, você era um morador de rua na novela que consegue ir para a faculdade e se tornar um médico depois. Exatamente. O personagem faz uma curva, né, enorme e sai de uma condição de um viciado em drogas, um cara que não tinha uma casa para morar, que estava abandonado em termos de afeto, e até que o pai dele, que ele não havia conhecido, o encontra nessa condição e dá para ele todo o amor de pai que ele sempre quis dar e não teve como dar em função da vida. E por conta desse amor do pai, que resgata ele dessa condição, e também pela condição dele, como, né, a boa vontade dele em querer evoluir na vida, ele consegue dar esse salto quântico, né? Sair de uma condição de um morador de rua, de um viciado em drogas e entregue, para um cara que se tornou um médico e que, quando chega nessa condição de médico, volta o seu olhar pro mais necessitado. A gente vai ver agora um trechinho do Apocalipse, coloca aí. Tiago, ele consegue ouvir a gente? Aparentemente, sim. Eu preciso fazer ainda alguns exames para saber se ele está entendendo o que está acontecendo à sua volta. Hein, Felipe? Tio, sou eu, Tiago, seu médico. Tudo bem? O senhor consegue me ouvir? Se sim, pisque os olhos. Tiago, ele tá ouvindo, ele tá entendendo. Muito bem, Felipe. Muito bacana. Rafael, conta pra gente como é que foi essa experiência de interpretar um morador de rua. Olha, a realidade ela é muito mais dura do que a gente consegue trazer até na novela. É óbvio que a gente já visualiza isso, a gente já vê essa condição desses moradores de rua em toda esquina quando sai. Então a nossa realidade está o tempo inteiro junto da realidade deles, né? É só você ter uma capacidade de olhar para essas pessoas, porque às vezes elas são invisíveis. Justamente por essa experiência que o Rafael foi o escolhido para dar voz às histórias dos moradores em situação de rua que nós conhecemos. Rafael, como você se sentiu ao narrar essas histórias? Alguma coisa te impressionou mais? Eu acho que me impressionou essa realidade que essas pessoas vivem e como elas se organizam dentro dessa realidade e continuam vivendo como todos nós, com suas dores e amores, como o amor dentro dessa condição faz diferença, né? Na força que essa pessoa vai ter para vencer essa condição e crescer e evoluir de alguma forma, né? Você vê que quando há o afeto dentro da vida, mesmo nessa condição de morador de rua, a pessoa consegue ter um nível de felicidade um pouco maior dentro da vida dela, dentro de uma escala didática, se a gente pudesse fazer, de felicidade, né? Você vê que a pessoa que tem o afeto dentro da vida, isso é que me marca, né?
dentro dessa história toda. E vale ressaltar que a gente tem o luxo de contar com a voz do Rafael Sardão narrando o nosso documentário. E quem foi para as ruas foi o repórter Rogério Guimarães, junto também com as repórteres Flávia Prado e Mariane Salerno. O que mais te marcou, Rogério, durante essas reportagens? Olha, a gente conheceu várias famílias em situação de rua. E uma delas me marcou muito porque a gente fez o caminho inverso. A gente tentou voltar à família original de uma moça, ela tem 26 anos, e a gente foi atrás dos parentes dela. E a gente encontrou a mãe, as irmãs, o pai, mas uma única pessoa quis falar com a gente, foi sua mãe. E essa mãe se mostrou muito incapaz diante da escolha da filha, porque ela tem casa, ela tem uma sobrevivência razoável, ela tem o que comer, ela tem onde dormir, onde se proteger do frio, ela tem uma vida mínima decente e poderia oferecer aquilo tudo para a filha, mas ela não tem a vontade da filha de estar junto com ela. Então, eu vendo a reação daquela mãe, ela olhava assim, olhando por baixo e olhando a filha assim, com uma certa distância, e ela falava com o coração quase que na boca, para ver se tocava a filha mais uma vez, né? Pelo menos era uma tentativa. Mas ela pediu de novo, filha, volta para casa. Você sabe que seu cantinho está aqui te esperando e tudo. E a menina chorava. Não consigo. Eu me sinto presa, eu não quero ficar aqui. Esse não é meu lugar. E eu aqui, assistindo aquilo tudo, pensando por que esse não é o lugar dela. E tentando entender e não tinha uma explicação convincente, pelo menos não para nós, né? E nem para aquela mãe. Então, a situação daquela mãe, refém daquela situação, me marcou muito, porque eu fiquei com muita pena daquela mãe. E, de certa forma, da filha também. Porque eu acho que ela se acostumou com a vida na rua, por diversos motivos que a gente tenta explicar na reportagem, e ela não consegue sair disso. E a mãe não consegue ter a filha de volta em casa, e a filha não consegue ir para casa e ficar. Ela diz que quando vai visitar a mãe é no máximo 2 horas. É o que eu estava falando. É um amor que não se encontra de mãe e filha e que a filha resolve ir para a rua, né? Viver uma vida sem uma casa. Ela prefere isso a estar na casa que ela tem. É se pensar, né? É algo interessante. Eu fico muito impressionado com essas questões assim. E nós separamos aqui um trecho do programa para matar um pouco da curiosidade de quem está acompanhando esse podcast. Vamos ver. Com toda criança de 2 anos, Ruth faz birra e ganha colo. Carinho da mãe para a filha, que nas ruas é um privilégio, em um numeroso enredo de separações. O rompimento com a família é o motivo que leva metade dessas pessoas a morar nas ruas em São Paulo. A falta de estrutura dentro de casa faz multiplicar moradias frágeis. Chega um determinado momento que tem uma ruptura, e essa ruptura é a ruptura que faz a pessoa ir para a rua. Então, quando a pessoa diz, não, foi a família, foi isso, foi aquilo, sim, foi, é verdade. Porém, vamos dizer, a última ruptura que a pessoa sofreu, é quando rompe a corda. Ruth, filha de Daila, e Cleiton Samuel, filho de Ellen, pelo menos ainda estão perto de suas mães. Crianças que já nasceram acostumadas ao barulho de motos e carros e dormem, alheios a toda essa realidade. Uma realidade duríssima, né, Rafael? É uma realidade que precisa ser vista mesmo. Por isso que é importante um programa de reportagem que dê luz a essas realidades. Eu sou muito grato por poder participar. Bom, se atualmente o Rafael Sardão está de volta na telinha com Apocalipse, antes disso ele estava vivendo o protagonista da novela Amor Sem Igual, que é o Miguel. Vamos relembrar um pouquinho do trecho do Rafael interpretando o personagem Miguel. Vamos ver. O que está acontecendo aqui? Precisamos conversar. Quem é você? Eu sou o cara que quer saber se você conhece a Poderosa.
Pois é, infelizmente a novela teve que ser interrompida por causa da pandemia que a gente está vivendo. E eu pergunto para você, Rafael, como é que está sendo essa quarentena? Como é que você tem vivido? O que você tem feito? Como é que é a sensação de estar sem as gravações? Então, eu tenho, cara, aproveitado a quarentena muito para ler. Eu tô lendo, inclusive, esse livro que eu tenho indicado para todo mundo, que é o Sapiens, que é um livro fantástico. Bom, logo, logo tudo isso vai passar e o Rafael vai poder voltar a interpretar o Miguel. Eu tô já, assim, isso é o que tá me matando de saudade, assim, sabe? Quando me chamaram para fazer o Câmera Record, eu fiquei tão feliz, primeiro, porque antes de saber o assunto, eu já fiquei feliz, porque a gente fica com saudade de fazer um texto, de falar, de gravar e tudo mais, então eu já gostei por isso. Depois, quando eu vi o assunto e li o texto, eu falei, meu Deus do céu, obrigado. Então, mas o Miguel, cara, é uma delícia de fazer, então eu já tô assim com saudade. Isso é o que tá pegando pesado na quarentena. Mas logo o Miguel volta para todo o público da Record TV. Amém. E esse podcast fica por aqui. Agradeço muito ao Rafael Sardão pela conversa com a gente e pela sua participação no Câmera Record, viu, Rafael? Muito obrigado, viu? Chamem sempre, convidem sempre, que eu vou estar sempre disponível. Obrigado. Tá certo. E a gente termina lembrando que tem Câmera Record nesse domingo, 26 de abril, com a reportagem Isolados na Rua, logo após o Domingo Espetacular. Se você nos ouve depois desse dia, você pode rever todos os nossos programas no Play Plus. É só acessar playplus.com. Eu agradeço também a Renata Garofano. Obrigada. E a você que nos acompanhou nesse podcast. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.